In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuarum corda fidelium, et tui amoris in accende. Emite Spiritu Tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuist, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Dei semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, estamos então começando a nossa aula de hoje, a segunda aula sobre as virtudes, segundo o magistério da Igreja Católica. E hoje nós estudaremos as virtudes teologais, seguindo bem de perto o texto contido então no Catecismo da Igreja Católica, promulgado no pontificado de São João Paulo II. Como dizíamos então no vídeo anterior, o Catecismo de João Paulo II contém 4 partes e segue de perto a divisão proposta pelo Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento do século XVI. Na primeira parte, o Catecismo estuda o símbolo apostólico, ou seja, as verdades de fé, os 12 artigos do símbolo apostólico, do credo. Na segunda parte do Catecismo, o texto estuda os sacramentos. Na terceira parte, que é a vida em Cristo, nós temos aqui a teologia moral, o livre-arbítrio, a graça, as virtudes, os 10 mandamentos. E na quarta parte, o Catecismo estuda sobre a vida espiritual, a vida de oração. Muito bem. Logo de início, eu gostaria de convidar a você que nos acompanha por meio do canal do Instituto Veritatis Splendor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você também puder deixar a sua curtida neste vídeo, isso ajuda muito o nosso apostolado. E eu também gostaria de convidá-los a seguir-nos em nossa página no Instagram e pelo Facebook, onde nós temos postado sempre diversos artigos nestas áreas de filosofia e de teologia. E também, desde já, eu gostaria de convidar a vocês para o nosso workshop Felicidade e Virtudes, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, dias estes nos quais iremos discorrer sobre os vícios presentes no homem moderno e como vencê-los por meio do cultivo de uma vida virtuosa. Seguiremos de perto a proposta de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica e iremos também fazer o lançamento do nosso segundo curso do Instituto Veritatis Splendor, As Virtudes, segundo Santo Tomás de Aquino. Pois bem, posto isto, vamos então para o texto do Catecismo. Nós iremos partir do parágrafo 1810. Continuaremos o texto que nós estávamos lendo na última aula. Iremos discorrer primeiro sobre as virtudes e a graça, e na sequência falaremos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Vamos então ler e analisar o texto. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, pelos atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Então, a graça de Deus faz com que nós cresçamos no cultivo das virtudes. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter, facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Parágrafo 1811. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Então vejam, é o dom da salvação, é a ação da graça de Deus, que nos é dada por Cristo, que nos move e nos impulsiona a conquistar e a perseverar numa vida virtuosa.
Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Então, quer dizer, está diante de nós esta necessidade, não é? De amarmos o bem e evitarmos o mal. E podemos fazer isso, porque possuímos o livre-arbítrio da vontade. Ora, nós afirmávamos na aula anterior que as virtudes cardeais são as principais virtudes morais. Então, dentre todas as virtudes morais que poderíamos citar, como humildade, bondade, mansidão, obediência, castidade, coragem, dentre todas as virtudes morais, as principais, as mais importantes, são as cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Hoje nós iremos estudar então as virtudes teologais, que recebem este nome porque nos ligam diretamente a Deus. As virtudes teologais fazem com que a nossa vida interior esteja fundada, alicerçada na graça divina. Então, a virtude teologal da fé purifica e ilumina o intelecto. A virtude teologal da caridade retifica os atos da vontade, para que possamos querer o que Deus quer. Enquanto a virtude teologal da esperança purifica a nossa memória, que vive de passado, mas a esperança nos atira para o futuro, a vida eterna. No parágrafo 1812 e 1813, o Catecismo discorre acerca das virtudes teologais e diz o seguinte: as virtudes humanas se fundam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Então, é isso que acabamos de dizer. As faculdades ou potências superiores da alma são inteligência, vontade e memória. As virtudes teologais purificam, aperfeiçoam estas faculdades humanas. Pois as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõe os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade e tem a Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. Então, as virtudes teologais nos levam a nos unirmos a Deus. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como filhos e merecer a vida eterna. Então, todas as virtudes teologais, bem como todas as virtudes morais cardeais cristãs, têm sua origem e causa na graça. São, portanto, virtudes infusas. É Deus quem infunde na alma o dom, a graça, que faz despertar em nós as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes morais. E quando nós correspondemos com a graça, usando o livre-arbítrio da vontade, decidindo, nós então passamos aos atos de virtude. Mas a causa e o princípio de toda virtude cristã está na graça de Deus. Por isso são chamadas estas virtudes de virtudes infusas. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como filhos de Deus e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então vamos lá. Vamos começar os nossos estudos das virtudes teologais pela fé. Então, o que é a fé? Parágrafo 1814 do Catecismo da Igreja Católica. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Então vejam, muito importante isso. A virtude teologal da fé
é aquela virtude, aquele hábito sobrenatural, aquela virtude infusa que nos leva a crer em Deus. A crer primeiro que há um Deus, né? E que Ele se revelou a nós. E a revelação divina aconteceu ao longo da história de salvação universal e está contida a revelação divina na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. E, por meio da revelação divina, Deus nos dá a conhecer as verdades de fé necessárias à nossa eterna salvação. Então, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou. Então, cremos que Deus se revelou, nos deu a conhecer verdades necessárias à nossa eterna salvação e que tudo o que Deus disse e nos revelou é verdade. Além disso, a virtude da fé nos leva a crer em tudo o que a Igreja nos propõe para crer, porque Deus é a própria verdade. Então, a fé é uma ordem de conhecimento sobrenatural. Há duas ordens de conhecimento. A ordem de conhecimento racional, filosófica, natural, e a ordem de conhecimento sobrenatural, teológica. Sobrenatural porque revelada por Deus. Né? Infundida em nós pela fé. Por meio da razão natural, podemos chegar ao conhecimento de certas verdades filosóficas. Por meio da revelação divina e da reflexão teológica, nós podemos alcançar verdades que nos foram dadas por Deus, que são necessárias à nossa eterna salvação. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Então, a fé é um dom da graça e o ato de crer é a nossa resposta ao dom da fé. Então, nós dizemos que a fé formada, atos de virtude, quando nós cremos. Crer é a nossa decisão, crer é a nossa resposta à ação da graça, do dom da fé. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. Então, o justo viverá da fé. Nossa justificação, nossa santidade começa quando abraçamos a fé. A fé viva age pela caridade. Gálatas 5, versículo 6. Então, se temos fé, somos movidos e impulsionados a atos de fé que operam por meio da caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Não é? Mas é morta a fé sem as obras, como nos ensina Tiago em sua carta, no capítulo 2, versículo 26. Então, a fé nos leva à realização de obras. O que são obras de fé? A oração, os sacramentos, as obras de misericórdia corporais e espirituais, né? As outras virtudes. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo de seu corpo. Então, a fé nos leva a ações concretas. Ações de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Então, eis aqui o nosso dever, o nosso apostolado. Ora, devemos guardar e viver a nossa fé por meio de uma oração perseverante, por meio dos estudos, mas também devemos professar publicamente a nossa fé, testemunhar a nossa fé com firmeza, difundi-la, pregar o Evangelho a toda criatura,
com nossa vida e com nossa voz. Né? Assim, seremos verdadeiros discípulos de Cristo. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. De fato, nunca faltam. Nos ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no parágrafo 42. Nunca faltam sofrimentos e provações à Igreja. A fé nos leva a perseverar com firmeza. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 33. Então, nós temos visto que a fé nos leva a crer em Deus e nas verdades reveladas por Deus, que nos são necessárias para alcançarmos a eterna salvação. A resposta à virtude infusa da fé é o ato de crer, quando nós decidimos corresponder com a graça. Posto isto, falemos, a partir do parágrafo 1817 do Catecismo, sobre a virtude teologal da esperança. Então, o que é a esperança? A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então, por meio da virtude teologal da esperança, não é? Nós desejamos ardentemente a união da nossa alma com Deus, que já pode alcançar o máximo grau nesta vida terrena, na via unitiva, no estado de perfeição, a santidade, mas que será superado pela visão beatífica no céu. Então, pela esperança teologal, nós desejamos ardentemente nossa união da alma com Deus, já nessa vida terrena, mas plenamente no céu, por ocasião da visão beatífica. Então, pela esperança teologal, nós também desejamos ardentemente entrar na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, no céu beatífico, e estarmos unidos a Deus, mas também estarmos unidos aos santos anjos e aos santos homens, compondo esta santa sociedade, a comunhão dos santos, a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus. Então, esta é a esperança cristã. Esta é a esperança teologal. E nós esperamos alcançar tal promessa de Cristo, não apoiando-nos em nossas próprias forças, mas confiando no socorro da graça de Deus. Confiando no socorro da graça do Espírito Santo. Então, movidos e impulsionados pela graça, que trilhamos este caminho rumo ao céu. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Hebreus 10, 23. Este Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, quer dizer, pela graça de Deus, nos tornamos herdeiros da vida eterna. Temos a esperança de, ao terminarmos nossa peregrinação terrena e atravessarmos a nossa Páscoa definitiva e derradeira pela morte corporal, a esperança teologal nos dá a certeza de que a morte corporal não é o fim da nossa vida, mas sim o evento escatológico, a Páscoa derradeira, que nos fará ingressar no reino dos céus, na visão beatífica, no céu beatífico. 1618. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade
colocada por Deus no coração de todo homem. Então, nós ansiamos por essa felicidade eterna, e é Deus mesmo que colocou isso em nós. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens. Purifica-as para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo. Dá alento em todo esmorecimento. Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Então, aqui são os efeitos desta virtude teologal da esperança. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaac, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Ele, contra toda esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos. Então, Abraão é tido como pai da fé, porque acreditou na promessa e por isso é também modelo de esperança. Então, em Abraão nós temos um ícone e uma prefiguração da esperança cristã, que nos faz ter os olhos fixos no céu, na pátria eterna. 1820, a esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus, no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Então, em meio às provações, em meio aos sofrimentos dessa vida terrena, em meio aos reveses deste mundo que passa, nós temos a firme esperança de ingressar no reino dos céus, a Jerusalém do alto. Então, por mais que nossa cruz pese nesta vida terrena, nós cremos, que, imitando a Cristo, entraremos no reino dos céus. E esta é a nossa esperança. Então, como diz o autor da carta aos Hebreus, a esperança é qual âncora da nossa alma, que nos faz firmes nas promessas de Deus. Mas pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos 5, versículo 5. A esperança é a âncora da alma, segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós como precursor. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Também é uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 8. Ela, a esperança, nos traz alegria, mesmo na provação, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, resumo de tudo o que a esperança nos faz desejar. Então, eis aí a esperança cristã. 1821, podemos esperar, pois, a glória do céu, prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Então a esperança faz com que nós sejamos cidadãos do céu. A esperança faz com que nós tenhamos a firme certeza na promessa feita por Deus de salvação. A esperança nos faz ter a certeza de que a morte não põe fim ao que somos. Não é? Porque, de fato, a nossa alma é imortal. Então, por meio da esperança teologal, nós temos a firme certeza de que a morte corporal não põe fim à nossa identidade, à nossa personalidade, ao nosso eu que está na alma, porque a alma é imortal, tem começo e não tem fim. A esperança nos faz ter a certeza de que há o céu e que é para lá que estamos caminhando
quando perseveramos em santidade. Né? Pois bem, na esperança, a Igreja pede que todos os homens sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. E o Catecismo agora faz a citação de Santa Teresa de Jesus, que diz então: espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora, vigia cuidadosamente. Tudo passa com rapidez. Ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto, considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Não é? Santa Teresa de Jesus. Por fim, então, tendo discorrido sobre a fé e a esperança, vamos agora estudar a virtude teologal da caridade. É o parágrafo 1822, texto que diz: a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então, isso aqui, o parágrafo 1822 é preciso e certeiro e define com a menor quantidade de palavras possíveis o que é a caridade teologal. Então vejam, a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e por si mesmo. Então, pela caridade teologal, nós amamos a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus significa que a nossa vontade quer o que Deus quer. Que o nosso querer e o querer de Deus estão unidos, se configuram. A caridade nos leva a não querer nada que Deus não quer para nós. A caridade nos leva a rejeitar o que Deus rejeita e a querer o que Deus quer. É por meio da caridade que retifica a vontade que nós nos unimos a Deus. Então, a caridade faz com que a nossa vontade esteja configurada à vontade de Deus. Que o nosso querer seja o querer de Deus. Então, por esta virtude teologal, amamos a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as criaturas, e amamos a Deus por si mesmo, porque Ele é Deus. E merece ser amado, adorado e glorificado. Mas, além disso, pela virtude teologal da caridade, nós também amamos o nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Portanto, antes é preciso amar-se. Mas é preciso que nós nos amemos por amor a Deus. É preciso que nós nos amemos enquanto somos imagem e semelhança de Deus, morada de Deus. E aí então nós iremos amar o próximo porque ele é imagem e semelhança de Deus e Deus habita nele. Parágrafo 1823. Jesus fez da caridade o novo mandamento. Amando os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Por isso, diz Jesus: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E ainda, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como é que Cristo nos amou? Entregando sua vida por nós, no alto do madeiro da cruz. Então, amar é sacrificar-se pelo outro. Amar é oferecer esse sacrifício de adoração a Deus. Amar o próximo
é sacrificar-se, renunciar-se em benefício do outro. Cristo, com a cruz, nos ensina de fato que é amar. Amar é servir, amar é sofrer pelo outro, oferecer-se em sacrifício. E este é o mandamento que nosso Senhor nos dá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo nos amou entregando sua vida na cruz. Isso significa que também nós devemos entregar nossa vida a Deus e ao próximo no estado de vida que Deus nos deu. O matrimônio, o sacerdócio ou a vida religiosa. E ainda, o fruto do Espírito e da plenitude da lei. A caridade guarda os mandamentos de Deus e de Cristo. Permanecei em meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, quer dizer, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. É oferecer este sacrifício da obediência. Cristo morreu por nosso amor. Cristo morreu porque nos ama. E Cristo nos amou ainda quando éramos pecadores, quando éramos seus inimigos. Romanos 5, versículo 10. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos. Que nos tornemos o próximo do mais afastado. Que amemos como Ele as crianças e os pobres. O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. A caridade não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz ainda o apóstolo, se não tivesse a caridade, nada seria. E tudo o que é privilégio, serviço e mesmo virtude. Se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, 1 Coríntios 13, 13. A caridade é, portanto, a principal virtude teologal e a principal, a virtude mais importante dentre todas. É a que dá sentido a todas as outras. 1827. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que é o vínculo da perfeição. É a forma das virtudes. Então, a caridade é aquilo que dá o ser de essência a todas as virtudes. Todas as virtudes não seriam virtudes se não tivessem a caridade por alicerce, como pressuposto. Então, a caridade, dizemos, é a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si. É fonte e termo de sua prática cristã. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Então, quem ama com a virtude teologal da caridade, torna-se filho. Filho que ama a Deus, o Pai dos céus, filho que ama o próximo, porque todos somos filhos de Deus, propriamente ditos pelo sacramento do batismo, ou em sentido análogo, porque todos fomos criados por Deus. Então, já não está diante de Deus como escravo, em temor servil, nem como mercenário à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. E a esta altura, o Catecismo da Igreja cita São Basílio.
ou nos afastamos do mal por medo do castigo, estando assim na posição do escravo, ou buscamos o atrativo da recompensa, assemelhando-nos aos mercenários, ou ainda é pelo bem em si mesmo e por amor de quem manda que nós obedecemos. E esta postura, né, quando a tivermos, estaremos então na posição de filhos de Deus. E parágrafo 1829. A caridade tem como frutos a alegria, a paz, a misericórdia, exige a beneficência e a correção fraterna, é benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão, como nos ensina Santo Agostinho. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. É para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. Então a caridade nos une intimamente a Deus. Pois bem, eis diante de nós, então, as três virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança, que são assim chamadas virtudes teologais, porque nos unem a Deus, purificando as nossas potências ou faculdades superiores da alma, a inteligência, a vontade e a memória. Chegamos então ao final da aula de hoje. Gostaria então de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É sempre uma alegria tê-los conosco. Gostaria mais uma vez de convidá-los então para o nosso evento do dia 6, 7 e 8 de dezembro, nosso workshop sobre felicidade e virtudes. Você é nosso convidado muito especial. Nestes dias, iremos refletir então sobre os principais vícios do homem moderno e como podemos vencê-los por meio de uma vida virtuosa, auxiliados, pressupondo sempre, é claro, a graça de Deus. Serão também, estes dias, dias de lançamento, no segundo curso do Instituto Veritatis Splendor, as virtudes segundo Santo Tomás de Aquino. Você, então, é nosso convidado especial. Inscreva-se para este evento pelo link que se encontra na bio da nossa página no Instagram, de tal maneira que, nesses dias, iremos oferecer a vocês um conteúdo denso e prático para que possamos efetivamente trilhar este caminho das virtudes, o rumo ao céu. Quero, por fim, convidar a todos a se inscreverem em nosso canal no YouTube, seguir-nos em nossa página no Instagram, curtir-nos, acompanhar-nos pelo Facebook, as redes sociais do Instituto Veritatis Splendor. Quero também pedir a vocês, rezem por nós, pelo nosso apostolado, não é? Peçam a Deus para que perseveremos até o fim. Terminemos então consagrando nossa vida ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, pedindo a ela que nos conduza sempre no caminho de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.